Bom, boa noite. Nosso grupo ele decidiu abordar o tema da comunidade de surdos mudos, aqui de Recife, especificamente aqueles alunos do ensino fundamental e médio entre 12 a 18 anos. Bom, no Brasil, há mais de 10 milhões de surdos, o que representa aproximadamente 5% da população brasileira. Isso no ano de 2023, segundo o IBGE. Essas pessoas elas enfrentam diversas dificuldades no dia a dia. Entre elas são barreiras educacionais e profissionais, devido a dificuldades de comunicação, e também sofrem muitos riscos de segurança, certo? Ora, afinal a gente está falando justamente da linguagem, né? A linguagem que não é universal, mas é o principal método, meio de comunicação, que é a fala. E surdos mudos têm essa dificuldade nessa comunicação. Dentre algumas soluções que talvez não sejam tão abrangentes para os surdos mudos seriam aparelhos auditivos e implantes cocleares, os intérpretes de linguagem de sinais e tecnologias assistivas. Porém, dentro de trabalho, dentro de escolas, nem sempre nós temos intérpretes de linguagem de sinais, nem sempre temos profissionais devidamente capacitados para lidar com esse tipo de pessoas, certo? E às vezes também não temos, o aluno ou o profissional não tem aquele dinheiro, aquele incentivo para conseguir adquirir o aparelho auditivo ou os implantes. E talvez a empresa ou a escola não tenha acesso, dinheiro, para poder aplicar essa tecnologia assistiva. Sendo assim, aqui o problema principal não há mistério, né? É justamente a dificuldade de se comunicar. Esse é o maior problema enfrentado por todos os entrevistados. Dentro disso, a necessidade deles melhorarem essa comunicação é justamente tomar mais dinâmica essa comunicação no dia a dia, né? Para ter mais autonomia durante o dia a dia. Dentro desse contexto, a nossa inspiração foi justamente unir a tecnologia, o avanço tecnológico, do, com esse problema enfrentado por esse grupo de pessoas. Então, nós decidimos criar e testar na comunidade um software, um aplicativo para celular de reconhecimento de fala que transcreva a fala em texto instantaneamente. É uma ideia inovadora? Não é. Existem softwares que já conseguem identificar a voz, a fala e transformar em texto. Dentro do próprio aplicativo do Google, por exemplo, quando você dá a barra de pesquisa, se você falar, o Google ele reconhece as palavras e pesquisa aquilo que você quis pesquisar. Bom, foi criado esse protótipo, desculpa, e foi testado na comunidade. Em seu primeiro teste, o protótipo apresentou um delay de 5 segundos na identificação da voz para a transcrição do texto. Porém, ainda assim, esses usuários que testaram se mostraram felizes com a praticidade do aplicativo. Porque eu até esqueci de falar, mas, por exemplo, no início dos 10 milhões de brasileiros, 2,7 não conseguem ouvir nada. Tipo, a audição é extremamente nula, sabe? E esse aplicativo, como ele faz a transcrição da fala, ele acaba se tornando mais acessível ele acaba se tornando acessível para todos os surdos mudos. E por se tratar de um aplicativo utilizado por smartphone, e hoje nós sabemos a quantidade de pessoas no mundo que usam o smartphone, meio que isso se torna uma tecnologia muito acessível. Acaba tornando uma tecnologia muito acessível. Bom, sobre a viabilidade e inovação da aplicação, ele tem um baixo custo de produção, não precisa de muito, somente programação e teste. Ele é acessível a todo usuário que tem smartphone, como já foi dito. E é uma ideia moderna e com grande possibilidade de crescimento. Por que grande possibilidade de crescimento? Por exemplo, pode ser usado em outros idiomas. A gente tem essa ideia de ampliar para outros idiomas para acessar uma capacidade melhor de pessoas. E a gente pode até tentar trabalhar também, uma coisa que a gente já pensou, trabalhar com tradução instantânea, simultânea. Tipo, você fala aqui em português e o texto já transcreve em francês, se você estiver na França, por exemplo. Ou o texto já pode transcrever em inglês para uma pessoa ler. Entendeu? É basicamente isso. Ou, no caso do surdo mudo, ler em português ou ler no idioma dele, no caso.
E é isso, obrigado.